Polar. Fui eu que pus a gravar. Ok. De qualquer maneira, pus a gravar. Interessa ficar. Portanto, esta síntese tem que ser, de facto, mesmo uma síntese muito breve, na medida que o máximo que a paróquia pode reenviar como síntese da paróquia de Coares é 2 páginas A4. E, obviamente, que essas 2 páginas A4 devem contemplar todo o pensamento ou todas as reflexões que os diferentes grupos escolares estão a fazer. Portanto, não me passa pela cabeça, aliás, já combinei isso com o coordenador, que são, neste caso, a paróquia tem 2 coordenadores, conforme os dei a conhecer, é o António Nunes, que conhece muito bem o Filipe, e a Isabel Van Rupp, que vão, em março, fazer uma reunião a que todos nós, todos os grupos, todos os elementos do grupo podem estar presentes. Ainda não sei a data dessa reunião, e onde, obviamente, será apresentada a síntese paroquial, que vai ser reenviada até ao final do mês de março para a Diocese, que depois tem o prazo também muito curto para, no fundo, tentar resumir todos os contributos das diferentes paróquias, não é? Portanto, não é um trabalho fácil. Portanto, em relação aos temas para aprofundar nesta reflexão, eu também vos dei a conhecer, exatamente no anexo, quais eram os 10 temas. Aliás, o Frederico já tinha feito o favor de também, quando ele nos enviou aqueles documentos, o Vadmeco e o documento introdutório do Caminho Sinodal, fez o favor de enviar uma reflexão muito breve sobre os 10 pontos que estavam, de facto, em apreço. O que eu propunha era que nesta reunião nós decidíssemos quais eram os pontos destes 10 que, eventualmente, aliás, nós não somos obrigados a pronunciar-nos sobre todos os pontos. Aliás, passaria a dizer o seguinte, diz aqui, não devemos ter como objetivo fazer a cobertura de todas as questões, mas somos chamados a discernir e concentrar-nos nos aspectos da sinodalidade mais pertinentes para o seu contexto. Portanto, estes 10 pontos são 10 pontos indicadores, são, no fundo, bússolas para orientar o nosso caminho, mas nós temos toda a liberdade, dentro desta caminhada teardiana que estamos a fazer, se quisermos optar, pelo menos foi essa a minha interpretação, se quisermos optar pela abordagem de outros pontos, estamos abertos e podemos fazê-lo e, se calhar, até o devemos fazer. E daí que eu tenha, com este espírito, proposto a leitura do Evangelho de Lucas, do Caminho de Emaús, que, de facto, aponta para esta caminhada que deve ser em conjunto, com Jesus no meio. Jesus depois acompanha-os, estes dois caminhantes, e eles acabam por retornar à sua comunidade, digamos assim, porque foram ter com os outros irmãos, acabam por levar esta mensagem que, aliás, já tinha sido enviada pelas mulheres e tinha sido transmitida pelas mulheres. Portanto, eu gostaria, talvez, de, primeiro, antes de optarmos pelos pontos, ou por aquilo que entendam dizer sobre isso mesmo, dizer que este signo é um carisma, faz-se em caminho e em comunhão com Jesus. Só depois é que há uma decisão, isto é, um regresso à comunidade. Portanto, era esta, no fundo, a mensagem muito sintética do Caminho de Emaús e da leitura que eu vos tinha proposto para fazer e para refletir. Não sei se algum de vós quer fazer alguma observação sobre este Evangelho de Lucas. Se ninguém quiser,
fazer essa reflexão, eu punha à consideração que passássemos aos 10 pontos que nos são propostos, aos temas para aprofundar a reflexão, e que tomássemos a liberdade de decidir se queremos abordar 2, 3 temas destes e quais, ou se eventualmente queremos, dentro da nossa experiência até ardiana, abordar outros temas que não estão aqui contemplados. Portanto, deixava à vossa consideração e gostava de ouvir a opinião de cada um de vós, não é? Posso dar a minha opinião? Sim. Posso dar a minha opinião? Sim. Pronto. Eu acho o seguinte, estes temas não são estanques, todos eles estão interligados. O que acontece é que conforme o sítio onde se está, eles têm mais impacto ou menos impacto. Começando logo pelo primeiro, os acompanhantes no caminho. Numa grande cidade como Lisboa é uma grande dificuldade, porque não conhecemos a maior parte das pessoas que nos rodeiam, ainda por cima as pessoas circulam muito de igrejas para igrejas, e, enfim, e aos movimentos e tudo, e em contrapartida, numa aldeia da beira abaixo, isto não levanta dificuldade nenhuma, porque toda a gente se conhece. Colares está a meio caminho. Colares tem população rural, mas também já tem muita população urbana, não é? Eu propunha que o objetivo fosse, talvez, 2 a 2, começar hoje pelo número 1 e pelo número 2, estão interligados. Os acompanhantes no caminho e o escutar. Nós, para escutar uma pessoa, temos que a acompanhar, não é? E depois vamos vendo nas reuniões futuras se há pontos que merecem maior desenvolvimento ou menor, e se for preciso voltar atrás, volta-se. E eu acho que do quadro que foi dito, quer pelo Francisco, quer pelo António, nós chegamos ao tal mês de março, provavelmente, tendo varrido estes tópicos todos. Portanto, a proposta que eu faço é que hoje comece pelo ponto número 1 e pelo ponto número 2. Eu queria fazer também uma breve intervenção. Não sei até que ponto estamos todos bem sintonizados no que está em causa neste apelo do Papa a iniciarmos e executarmos um caminho sinodal. E se calhar haveria antes, previamente a entrarmos propriamente nestes pontos, fazer uma reflexão alargada do que é que está em causa com este caminho sinodal. Eu só, como a título de provocação, queria citar aqui uma frase que acabei de ouvir na terceira conferência que foi realizada na Capela do Rato por uma teóloga espanhola que faz parte da comissão do Sínodo, que, respondendo a uma pergunta que lhe fizeram, disse o seguinte: o que o Papa Francisco quer é que nós nos interroguemos porque é que não somos felizes nesta igreja. Quer dizer, o próprio Papa tem a noção de que a igreja não põe as pessoas felizes na situação em que está, e nós devemos nos interrogar porquê. Bom, isto é uma provocação. Outra coisa que eu queria propor, se vocês estão de acordo, como abordagem prévia, era, a Lourdes tomou aqui uns apontamentos que eu achava que seria talvez estimulante nós brevemente ouvir isto que ela escreveu. Estão de acordo? Posso só interromper, só fazer uma coisa? Sim. Eu assisti às 3 conferências da Capela do Rato. Sim. Estão as 3 gravadas. Sim, são todas muito importantes, sim. Sobretudo a última. Sobretudo a última. E em qualquer delas, mas ainda mais na última, a parte de perguntas e respostas é mais importante do que propriamente a conferência.
e em relação às anteriores também um pouco isso. Portanto, eu acho que, independentemente disto tudo, quanto mais depressa as pessoas tiverem acesso ao site da Capela do Rato, tanto melhor. Para Quem este puder trabalho. ouvir as conferências, eu também estou de acordo com o Frederico. E a conferência do primeiro, do Teodoro Voz de Pinho. Voz de Pinho, tem mesmo o texto. Se não estiver na Capela do Rato, está nas 7 margens. Exato. Mas está na Capela do Rato. Eu posso-vos mandar. Eu tenho também. As outras não têm o registro escrito, só têm o registro gravado. Gravado. Mas tem razão. é indispensável ouvir aqui. São as 3 de uma qualidade muito, muito boa. Bom, e o António propôs que eu partilhasse com vocês aquilo que eu pensei, com ele, aliás, e há uns pontos prévios que eu gostaria de abordar antes propriamente de entrar na resposta às perguntas. E esses pontos prévios dizem respeito a uma análise do problema. Viver a sinodalidade significa caminhar em conjunto. Isso é uma frase que nos aparece como grande título. Mas o que é que isto quer dizer? Caminhamos para onde? Caminhamos com que sentido? Caminhamos em que dimensões? Para sabermos bem qual é a nossa carta de rumo. Para onde? Eu penso que é para a construção do Reino de Deus, da Igreja de Jesus, seguindo a mensagem essencial de Jesus. Isso é muito importante. O texto refere-se pouco a isto. O texto que nos vai servir de guião refere-se muito pouco a isto. Jesus é a referência. Depois, com que sentido? Tomando como modelo Jesus e estando atento à voz do Espírito de Deus. Jesus como modelo de abertura, de hospitalidade, de cuidado com os mais frágeis, de testemunho, de vida coerente até à morte. Portanto, ele é a nossa referência. E em que dimensões? Numa dimensão pessoal e numa dimensão comunitária. Nada se faz em dimensão comunitária que não tenha sido pensado, vivido, experimentado a nível pessoal. E, portanto, a máxima jesuíta, nas suas várias variantes, que podemos resumir em ver, julgar e agir, pode, na nossa vida pessoal, equacionar-se no relacionamento com os outros, na atenção aos sinais dos tempos e às suas interpelações, e à vivência de uma ecologia integral. E nisto da ecologia integral, para nós, na continuidade da análise que temos feito da Laudato Si, quer dizer uma ecologia interior e uma ecologia com os outros, com a natureza, etc, etc. Com a Igreja. E com a Igreja, obviamente. Na dimensão comunitária, nós temos aqui as comunidades mais próximas, e a mais próxima talvez seja a família, a paróquia e por aí fora, o grupo de amigos, os grupos em que trabalhamos, até à grande comunidade, que é a Igreja, que deve estar em reforma permanente, com atenção aos sinais dos tempos, em atitude de escuta e de diálogo, no seguimento de uma pastoral evangélica. Portanto, isto seriam as dimensões que, na continuidade do sentido e do destino, para onde, com que sentido, em que dimensões. E, localizados assim, nós podemos talvez falar da nossa experiência pessoal e, a partir daí, traçar caminhos de futuro. Não sei, isto foi uma reflexão prévia de enquadramento. Posso... Eliana, vocês não querem dizer, não querem... Sim. Eu gostava de dizer.
Como sabem, pertence a um grupo também de reflexão. Adotámos, lemos tudo, refletimos, e depois cada qual escolheu 2 temas destes, que eu estou de acordo com o Frederico, são todos horizontais, todos tocam nos mesmos temas, de maneiras diferentes, de maneiras mais diferentes, e depois escolhemos 2 e cada qual está a desenvolver os 2 temas segundo aquilo que... Mas isto não se vai ler isto de maneira. Não? Então. Nem eu ler ao dossiê. Trabalho. Bem, então, portanto, de acordo com o Frederico, são temas horizontais, todos eles estão ligados, e estou de acordo também, gostaria de ouvir a Lourdes dizer que a nossa experiência pessoal em relação aos outros também. O tema que eu falei principalmente foi, de facto, na caridade. Ou seja, transmitir aos outros aquilo que os desafios do futuro. É preciso pedir licença ao anfitrião, não é? Com a evolução dos tempos. Nós já lá estamos. Com a evolução dos tempos e aquilo que de facto estamos a caminhar, precisamos de acompanhar e termos capacidade de interpretação, de reflexão e pedagógica, de transmitir a nós mesmos, aos mais próximos e aos outros, aquilo que está a avançar no espaço e no tempo. Portanto, estou perfeitamente de acordo com aquilo que eu ouvi até agora. Depois temos que ser, a meu entender, muito práticos. Não podemos só deixar as reflexões teóricas e teológicas, mas como pôr na prática o amor pelos outros. Por isso é que eu sempre insisto no aspecto da caridade. Como somos chamados a crescer como companheiros, está aqui escrito. Que grupos ou indivíduos são deixados à margem. Justamente nós temos que pensar como agir. Tirar o som, não percebo nada disto. Ajudar à É margem. melhor telefonar ao Frederico para lhe dizer. Pode ajudar aqui o Filipe. Ao Filipe. Filipe, Chamar a luz dos sonhos. Continua, Miguel. Portanto, há muita coisa para refletir. A minha preocupação, justamente, nós, no nosso meio, e como transmitir aos outros. Como é que a sociedade podemos evangelizar, segundo esquemas que estão também, depende um bocado das nossas características, dos nossos temperamentos, da nossa maneira. Há umas pessoas que têm mais jeito para organizar reuniões, então agora outros que têm mais jeito para ir ao contacto com os outros, enfim, tudo isto estamos na mesma linha, no mesmo caminho, de maneiras diferentes, mas o objetivo final, como evangelizar, como passar a mensagem de Cristo, e aquilo que dizia a Lourdes há bocadinho também, como poderemos manter a nossa atitude de algo, relacionamentos ensinados, relacionamentos ensinados os tempos e a ecologia integral, são os termos gerais, mas como é que as dimensões pessoal e comunitária, portanto, como é que... Tá, Lourdes. Olha, querida, nós não temos som. Eles têm o microfone desligado. Eu liguei, eu estou a ligar. Agora está bom. Está ligado. Tá, agora está. Pronto, já está a funcionar. Ah, Está a não, funcionar. ligada. Pronto. Está. Mas nós não ouvimos nada. Continuamos a não ouvir. E agora? Bom, foi mal. Continuamos a não ouvir, não é? É. E eles também não nos ouvem. Ouvimos. Ouvimos. vamos ouvir, Filipe.
Vocês ouvem-nos? Sim, sim. Muito bem. Muito bem. Carreguem, cá em baixo, carreguem no microfonezinho. Já não tem o microfone aí em baixo, do lado esquerdo. Atento. Sim. Bárbara, tu ouves-nos? Não. Ouço no telefone. Agora tem cortado. Ativado, outras vezes ativa. Feta, dou-te uma sugestão. Desliga. Se é difícil, se é pas fácil. Estão-nos a ouvir? Hein? Olha, agora não nos ouvem a nós. Vocês estão-nos a ouvir? Hein? Sim, sim. Miguel, Sim, sim. continua. Bem, então, o Papa Francisco pede para nos tornarmos peritos na arte do encontro, da abertura, da coragem, da disponibilidade para se deixar interpelar pelo rosto e a história do outro. Muda tudo quando somos capazes de encontrar de encontros verdadeiros com Ele, o Pai. E entre nós, sem formalismos, sem fingimentos, sem maquilhagem. Outro ponto, como ouvir os não crentes, mulheres e jovens sobretudo, mas eu acho que são todos. Como ouvir os pobres, os marginalizados, os da exclusão social. Portanto, este diálogo da Igreja com a sociedade é um diálogo de paciência, de compreensão mútua. E depois escutar, celebrar e sempre no diálogo. E eu insisto sempre neste aspecto de tema horizontal, estão aqui todos, mas na caridade, no amor pelo próximo, no amor que temos que manifestar em relação aos outros, de compreensão, de paciência, de tolerância e ao mesmo tempo de exemplo também. Temos que sermos capazes, através do exemplo, de os conquistar. Eu voltaria aqui a lembrar que nós não estamos propriamente, acho eu, não nos é pedido que nós digamos qual é a nossa prática ou aquilo que desejaríamos fazer, mas é mais dizer o que é que falta fazer, não é? Portanto, quando o objetivo deste sínodo é exatamente apreciar a sinodalidade dentro da Igreja, é preciso não esquecermos isto. O que o Papa vai querer é que a Igreja decida sobre a maneira como quer ser sinodal, isto é, como é que quer ser participativa da vida da Igreja no sentido de avanços, de adjornamentos, etc. Portanto, há que haver aqui um sentido de agenda, digamos, o que é que nós achamos que a Igreja, em que é que a Igreja se pode ajornar, melhorar, rever as suas posições e que contributo é que nós podemos dar para isso. Achamos que deve ir por este, por aquele ou por outro caminho. Isso aí realmente é muito vasto. Agora, tu desculpa, Miguel, eu não quero ser hipercrítico, mas o que tu disseste são as boas intenções que animam, de uma forma geral, a prática da vida cristã, não é? Agora, temos é que, digamos, avaliar em que medida é que nós e a comunidade em que estamos inseridos estão ou não estão a atingir esses objetivos. Na nossa opinião. Na nossa opinião. Na nossa Cada um experiência. dá a sua opinião. Não, quer dizer, é bom a gente enunciar os princípios, e tu fizeste muito bem, mas
Isso tudo está em prática? Estamos todos a fazer assim? Você, tu e a tua comunidade estão a praticar exatamente isso? Se não estão, é apontar o que não está bem. Isto é a minha perspectiva do sentido deste trabalho. É fornecer pistas, fornecer, quer dizer, dar o contributo da nossa opinião, positiva ou negativa relativamente à praxis eclesial, no sentido de, quando os bispos tiverem que decidir o que é o caminho sinodal da Igreja, terem a informação suficiente das bases que o que se espera da Igreja é isto, aquilo ou aquilo outro. Eu estou de acordo, mas há uma coisa em que nós devemos dar, por exemplo, se achamos que a Igreja não está suficientemente alargada, àqueles que precisam, àqueles que estão mais, Onde é que eu sou? os mais esquecidos. Mas, querida, é isto aqui. Tá? Diz, se eu carregar, desativa, quer dizer. Diz lá, Miguel. Não, é que depois, não é para dizer que fazer uma análise e ao mesmo tempo dizer a Igreja deve avançar nos tempos que correm, sobretudo na evolução que estamos a sofrer, a seguir, há soluções práticas, soluções. Devemos dar mais aos outros, entregar mais aos outros. Aqui dá uma coisa, shift, eu nem sei o que é o shift. Eles têm uma linguagem que eu não conheço. O que é? Quando vem aqui uma coisa a dizer, está silencioso, faça isto, isto. Eu tiro não... vou voltar a pôr. Agora já não se ouve. Estão a ouvir? Eu tirei o som. Eu gostava de... Eu tirei o som. Posso ter uma intervenção? Posso ter uma intervenção, só para ver se estão de acordo. Pensando no que os dois acabaram de dizer, em linguagem médica, o que se nos pede é mais um diagnóstico e não tanto uma terapêutica. Exatamente. Pronto. Embora, como todos sabemos, quando o médico nos diz o diagnóstico, a gente pergunta-lhe logo qual é a terapêutica. Não é? Muito bem. Pois, o problema é esse. Nós... É o controle, não é? Já posso falar, Francisco? Este ainda estão nisto. Não sei se... Não, é esse. É capaz de ser este. Lourdes. Posso falar, Francisco? Espera só um bocadinho. Filipe, estás-nos a ouvir? Oh. Não, não está. O que eu gostava, Lourdes, permite-me só que diga isto. O que eu gostava era que, de facto, quer o Filipe, quer a Bárbara, pudessem, de facto, entrar na reunião. Mas eles não conseguem. Essa é a minha preocupação de momento. Eles não estão a conseguir. Não conseguem. Mas eles têm conseguido todas as outras vezes, é isso? Francisco, isso faz exatamente parte daquele catálogo que eu te disse. Pois. É mais uma variante. De vez em quando as pessoas não ouvem, falam, mas não ouvem. Então, Lourdes, faz o favor, dá lá a tua ideia. Entre as duas sugestões de caminho do Miguel e do António, eu acho que para respondermos à pergunta essencial, que é esta: como é que este caminho está a acontecer hoje na nossa diocese? E para nos ajudar vem aqui uma especificação, recordar as nossas experiências. Que experiências da Igreja local a interrogação vos traz à mente? E, como disse o Frederico, o diagnóstico, e juntando com aquilo que o António lembrou da teóloga que falou há pouco, falou ontem na Capela do Rato, porque não somos felizes na Igreja tal como ela está. É esse diagnóstico que o Papa quer colher para depois fazer as terapêuticas de que falou o Frederico, não é? E realmente a nossa experiência paroquial, eu começaria por aí, tem muitos aspectos gratificantes, possivelmente, mas também tem muitos aspectos de dificuldades. E eu penso que talvez com humildade e sem um pessimismo arrasador, fosse importante nós exprimirmos porque é que às vezes não nos sentimos bem na paróquia ou em determinados grupos.
Não sei se vocês querem seguir este caminho. Nós, aqui o António e eu, refletimos sobre alguma incomodidade que algumas situações na nossa paróquia que nós até já nem frequentamos, porque optámos por outro tipo de comunidades. Se vocês acham útil saber o que é que diagnosticamos nesta paróquia e também quando vamos à aldeia e quando vamos... O que sentimos. Eu, sem querer parecer chato, se calhar sou, queria insistir no seguinte. O Papa sente, isto foi dito por esta teóloga, o Papa sente que há uma incomodidade na Igreja. As pessoas não se sentem felizes. Uma das razões, ou a principal razão que ele detecta é a falta de sinodalidade. O que é que isto quer dizer? É a falta de uma participação ampla das bases na vida da Igreja. A vida da Igreja tem-se pautado por um clero, um clericalismo que de cima para baixo dá as indicações e as próprias respostas e uma zona para baixo, onde as pessoas ouvem, aceitam e põem em prática, melhor ou pior, aquilo que vem de cima. E o Papa sabe e sente que isto gera incomodidade. Porquê? Porque as pessoas não têm uma verdadeira participação na Igreja. E então, ele sente que a razão principal desta falta desta incomodidade é a falta de participação, é a falta de sentido sinodal. O que é o sentido sinodal? É fazer um caminho com, onde o clero não tem uma preponderância, tem apenas uma posição de serviço, evidentemente importante porque ajuda nesse caminho, mas não é, quer dizer, tem que se caminhar no sentido de o clericalismo ser afastado da Igreja. A Igreja tem que passar a ser uma Igreja horizontal. Isto é, ela chegou mesmo a dizer circular, em que há um centro, mas o resto é circular, roda à volta, não está para baixo nem para cima. Aliás, a palavra clericalismo que o António usou foi usada ao longo das cartas encíclicas e das entrevistas e das homilias do Papa. A palavra clericalismo é uma coisa que ele suplica que seja ultrapassado, que é confiar as rédeas da Igreja a um clero que depois, evidentemente, tem perante a passividade, a infeliz passividade dos leigos, desempenha a sua função. Muitas vezes a comodidade dos leigos permite esse espírito de clericalismo. E, nesse sentido, para além do clericalismo, eu penso que em algumas paróquias, não digo que na paróquia de Colares, que eu não conheço, isso se verifique, mas em algumas paróquias o que é que o que é que se nota? Por exemplo, a falta de uma reflexão livre sobre a doutrina e a moral. Espaços de reflexão para debater estes temas que são cada vez mais importantes. O predomínio de um estilo de celebrações, que muitas vezes as celebrações litúrgicas são os textos que são escolhidos, as homilias longas e repetitivas, uma linguagem pouco acessível, tanto verbal como simbolicamente, que desmobiliza para uma verdadeira celebração da fé. E portanto, também uma falta de critério na escolha das lideranças paroquiais. Às vezes há lideranças paroquiais que são fraquíssimas. Uma falta de espaços de formação sólida. Os cristãos não podem ficar pelo Pai Nosso e Ave Maria. É muito importante, mas têm de conhecer os Evangelhos, debater o Evangelho, interessar-se pelas questões teológicas, interessar-se pela leitura dos dogmas à luz do nosso tempo, estar vivos e não serem um rebanho que segue sem questionar, sem se interrogar,
sem viver realmente o pulsar da Igreja. Pronto, isto foi a nossa contribuição relativamente à experiência mais negativa, a parte negativa da experiência paroquial. Agora, Posso fazer uma pergunta ao Lourdes? A palavra sinodalidade terá a mesma raiz que sintonia e sincronia? não. Tem o prefixo sim, que é a harmonia. Exatamente, a sintonia, falarmos todas no mesmo tom, e sincronia ao mesmo tempo. Quer dizer, estamos em pé de igualdade no espaço e no tempo. Pronto, é isso. Exato. A sinfonia é o que se percebe melhor, não é? Que é uma orquestra. Sim, também, pois. Podemos comunicar em pé de igualdade uns com os outros e no espaço e no tempo. E nós temos cartilhas espantosas. Temos o Evangelho com Claro. a figura de Jesus. E depois temos este Papa com as mensagens apostólicas que nos tem enviado, desde a alegria do Evangelho, a alegria do amor, os Fratelli Tutti, como é que se chama a Laudato Si, são 4, além de tudo quanto ele diz, são 4 documentos onde nós temos um guia de viagem importantíssimo. Eu não sei se realmente isso não devia trespassar cotidianamente a vida das paróquias, o discurso dos párocos, dos grupos, das lideranças dentro das paróquias. Não precisamos de muito mais, não precisamos de ir descobrir a pólvora. Está ali o caminho de Jesus, especificado através da leitura deste Papa, que é uma preciosidade. E, evidentemente, estamos agora a nível paroquial, porque nós podíamos ainda transitar para aquilo que será a comunidade diocesana ou a comunidade episcopal universal, que também têm aspectos de travagem da mensagem evangélica. Temos a visão da autoridade como poder sagrado, o apagamento da mulher, da divergência ou das diferenças teológicas, o fechamento, quando não hostilidade, dentro da comunidade dos bispos, ao próprio Papa Francisco, que tem realmente muitas vezes é expresso, infelizmente, atualmente até é expresso. Portanto, a comunidade dos bispos reunidos universalmente, ou a comunidade diocesana aqui em Portugal, os nossos bispos às vezes reagem de uma maneira que nos desgosta. Pronto. E saberem quê e porquê e o que é que a gente pode contribuir para chamar a atenção com humildade, mas com discernimento. Não podemos conformar-nos com o foi sempre assim, como diz o Papa, que é a coisa mais que ele, com a indiferença ou com a comodidade de não ofender, não questionar, entregarmos-nos à rotina. Ana, eu gostava também de ouvir a tua opinião, embora estamos ainda numa fase introdutória, mas eu acho que esta conversa está a ser muito rica, em termos de, pelo menos, cada um dar a sua experiência e a sua visão do que é que pensa sobre este caminho que o Papa Francisco nos propõe. E dentro desta primeira ronda de tentar ouvir a opinião de todos, eu pedi à Ana se gostava de dizer alguma coisa sobre este assunto. De qualquer forma, queria, por outro lado, dizer o seguinte: este Evangelho de Lucas sobre o caminho de Emaús mostra-nos claramente que todo este caminho tem que ser feito com Jesus. Se ele não for feito com Jesus, não vamos chegar, não vamos participar de forma efetiva e não vamos chegar, no fundo,
aos nossos irmãos. O que eu penso é que muitas das ações que neste momento o Papa Francisco nos vai solicitando, de facto, não estão a ser conseguidas. O Papa Francisco tem apelado inúmeras vezes para as margens da sociedade e para as pessoas mais desfavorecidas. E isso obriga-nos a agir como cristãos no dia a dia, ou seja, a ter uma prática coerente com a palavra de Jesus. Ou seja, temos que fazer caminho, temos que dar, portanto, corda aos nossos pés e ir ao encontro daqueles, sobretudo, que junto das nossas proximidades nós sabemos que têm dificuldades de qualquer tipo, de qualquer ordem. Não vou aqui entrar em detalhes, mas o Miguel tinha falado no aspecto da caridade. O aspecto da caridade é um aspecto central no caminho dos cristãos. Ou seja, se nós vamos às participações e se ficamos quietos, se estamos conformados com as formações que temos, se estamos conformados com, de facto, a igreja que temos, e se não damos este testemunho àqueles que estão mais marginalizados, é evidente que nos estamos a afastar daquilo que é o projeto de Jesus, e penso aquilo que tem sido o exemplo e a riqueza, parafraseando as palavras de Lourdes, a riqueza não só documental, como vivenciada do Papa Francisco. Nós vemos em gestos muito simples a aproximação que ele faz daqueles que estão mais desfavorecidos e mais marginalizados da nossa sociedade. E a Igreja aí precisa, de facto, ser abanada, não tenho dúvidas nenhumas, embora este caminho não seja fácil. Peço desculpa, Ana, gostarias de dizer alguma coisa sobre o assunto? Olha, eu, como te disse hoje na conversa telefónica que tivemos, estou só a ouvir, porque sou muito ignorante, como vocês sabem. Mas queria dizer uma coisa a respeito é verdade, a respeito do que o Miguel disse da caridade, e tu disseste que a caridade é o centro da nossa religião, mas eu acho que o Miguel tem muita razão, porque a fé passa, a esperança passa, mas a caridade permanece para sempre. E está sempre presente. Outra coisa, gostei muito também de ouvir a Lourdes, e estou aqui para aprender, como digo. A Lourdes falou em várias coisas, no clericalismo, que eu realmente acho que é absolutamente abominável, mas há uma coisa que não se falou, que são os abusos sexuais na igreja, que eu acho que é uma ominosidade, sei que esta palavra existe, ominosidade. Ainda não veio. Ignomínia. Ominosidade, existe? Sim, ominoso, pois. Ominoso. E é revoltante e tudo, enfim. E eu já tive na minha família, sobrinha, uma vez foi confessar, e depois o confessor não fez nada, claro que não podia, mas fez umas perguntas absolutamente indecentes, indecorosas, uma vergonha. E a minha sobrinha nunca mais pôs os pés na igreja. Resultado, não é? É muito bom. Portanto, é uma coisa terrível. Eu agora, não sei, cada vez olho para um padre ou um bispo, sei lá o quê, eu fico aflita a pensar se ele toda a vida se portou bem, se não terá feito nada, porque houve tanta coisa. Agora em França foi terrível aquela história dos abusos sexuais, não é? São bispos, são padres, são frades, são todos. Enfim, não são todos, graças a Deus, mas isto choca-me profundamente. Bom, e para adiantar mais alguma coisa,
Eu gostava só de dizer, isto foi tirado, a Maria de Lourdes indicou-me aqueles Unisinos, o Instituto Unisinos, Humanitas Unisinos, e eu então estive lá a ver umas coisas e explica muito bem a palavra sínodo, que falou, perguntou qual era a origem, é uma palavra que deriva do grego sínodos, com Y, com Y, composta por um prefixo sino, que significa com, junto, e odos, estrada, caminho. Portanto, este termo evoca caminhar juntos, como o Francisco já falou, como os discípulos de Emaús, não é? Que caminharam juntos e depois com Jesus. Portanto, este termo evoca caminhar juntos, seguir pela estrada juntos. Caminhar é mover-se, não ficar fechados nos recintos, e contém um dinamismo, um movimento que é sempre saída para, com uma orientação e um processo que aponta para uma mudança. A caminhar se abre o caminho. Bem, depois há aqui mais coisas, mas agora não me vou estender. Mas tenho gostado muito de ouvir, de estar aqui a aprender qualquer coisinha. E que agradeço muito. Francisco, eu peço a palavra. Está bem, então. Eu não quero atropelar a Ana, Deus me livre. Não. Diz. Eu acho que foi importante tu referires e recordares o Evangelho de Lucas, dos discípulos de Emaús, e conjugando com o que a Lourdes disse, que o caminho só se faz com Jesus, portanto, numa linha do Evangelho dos discípulos de Emaús, eu queria sublinhar isto. O nosso guião para este trabalho de reflexão sinodal, acho que deve ser exatamente este. O que é que faz caminho com Jesus e o que é que não faz? Quando nós pensamos que o Papa Francisco procura fazer caminho com Jesus, mas é combatido por a maioria do clero atuante dentro e fora do Vaticano, nós aí temos logo uma visão do que é que está a fazer caminho com Jesus e o que é que não está, não é? E é exatamente a reflexão sobre esses problemas, que são aquilo que dizia ontem a teóloga espanhola, que é o que nos torna a vida infeliz na Igreja. Porque é que nós não somos felizes na Igreja? Também há outro guião, outra linha de caminho que nós podemos ter em mente, é porque é que nós temos razões. Aliás, é uma pergunta que está aqui no papel que o Francisco nos mandou. Diz assim, espera lá, deixa eu ver, que alegrias proporcionam, que dificuldades e obstáculos encontram, que feridas fizeram emergir, que intuições suscitaram. Eu acho que estas perguntas estão a pedir resposta. E onde ressoa a voz do Espírito? O que ela nos pede? Quais são os pontos a confirmar, as perspectivas de mudança, os passos a dar? Onde alcançamos um consenso? Que caminhos se abrem para a nossa diocese, para as nossas comunidades? Nós temos que refletir exatamente o que é que está a emperrar a vida feliz na Igreja. É isto que nós temos que identificar e dar a nossa opinião, o nosso contributo, a nossa visão da problemática que está a afogar a Igreja, que nós sabemos. Volto à teóloga que dizia logo no princípio, o Papa tem consciência de que a Igreja está em regresso, está em afundamento. Portanto, é pensarmos nas razões desse fenómeno. Porquê é que isso acontece? E não é só desde há 2 ou 3 papas, talvez desde toda a vida da Igreja, desde o século I.
nós não nos podemos esquecer que os concílios que definiram os dogmas, esses dogmas saíram de lutas intelectuais, de lutas políticas. Quer dizer, depois a Igreja construiu um corpus de fé baseado em dogmas que foram definidos nestes contextos. Quer dizer, o que é que levou durante séculos andarem uns a dizer que Cristo era o homem e não era Deus, e outros a dizerem que Cristo era Deus e homem, e outros a dizerem que Cristo era só Deus e não era homem, e estas discussões que são, parece-me, sem grande conteúdo, acabaram por constituir uma verdade construída a partir deste tipo de reflexões. Não se pode dizer que houve ali uma revelação. Eu estou a falar, enfim, do que tenho lido sobre esta problemática. Não há ali, digamos assim, alguém que diga revelaram-nos isto, aquilo. Não, há especulações, há ideias, há imperadores que dizem isto é que é a verdade, vamos pôr isto e quem não acreditar nisto vai preso. Quer dizer, temos que refletir muito qual a validade dos dogmas constituídos neste clima. Realmente Jesus Cristo configura-se com essa definição de dogmas dessa maneira? Ou temos nós hoje que pensar em Jesus Cristo mais a partir dos evangelhos do que propriamente a partir do credo de Niceia? Isto é uma questão que acho que nos deve ocupar e preocupar. E outras questões. Portanto, eu penso que nós estamos a passar por um momento único, como aliás também disse essa teóloga espanhola, é historicamente único o momento de toda a comunidade cristã ser chamada a dar a sua posição, a sua atitude, a sua convicção relativamente ao que é a Igreja e como é que ela vive. Não pode ser, e isto também foi afirmado, não pode ser como até aqui. Não pode ser, porque se for como até aqui, está vetado ao insucesso. Portanto, tem que haver uma renovação. Uma renovação que houve há 60 anos. Eu convido-vos a ouvirem essa conferência desta teóloga espanhola, porque é primorosa a identificar todos estes problemas. E o Vaticano II foi posto na gaveta. Nós sabemos isso, ela disse-o. Foi posto em um cajón. Nós já tínhamos essa noção que as grandes aberturas que o Concílio Vaticano alcançou, que foram desejadas, quer dizer, essa ventilação, esse arejamento, pelo Santo Papa João XXIII, que abriu perspectivas extraordinárias à Igreja que não se concretizaram. E é o que o Papa Francisco quer fazer agora, é repegar em tudo o que foi metido na gaveta e voltar a olhar para isso e ver onde é que realmente houve caminhos já traçados que não foram seguidos e como é que nós vamos recuperar esses caminhos perdidos. Enfim, acho que as nossas reflexões devem ser mais pela crítica do que propriamente por aquilo que nós desejamos que seja a nossa atuação como cristãos, que evidentemente pugnamos por ela. Mas dizer que sim, senhor, queremos que se faça isso, mas afastando ou vencendo os obstáculos que esta praxis da Igreja, como tem sido até agora, levanta. Nós queremos fazer muita coisa que não podemos. Identificar, o nosso trabalho será identificar onde é que nós nos sentimos coagidos a ficar calados. E uma das maneiras de nós caminharmos com Jesus pode ser exatamente vencermos a cobardia e dizermos cá para fora o que é que verdadeiramente sentimos e pensamos e desejamos que seja a Igreja, que até podem ser coisas que não estejam muito certas e que sejam discutíveis ou condenáveis, mas o dizê-lo e pô-lo num papel é importante, e é isso que o Papa quer.
Ele quer nos ouvir, quer saber o que é que nos dói, onde é que a igreja nos dói. Porque nós temos que ser francos. Podemos andar, enfim, mais ou menos anestesiados, cumprindo, indo à missa, fazendo a nossa caridade, sendo bons maridos, sendo boas mulheres, bons pais, bons filhos, etc. Mas, no fundo, podemos dizer que vivemos uma vida muito alegre com o estilo de praxis que a Igreja nos propõe. Olha, eu não me sinto. Francamente, não me sinto. Acho que há muita coisa na Igreja que poderia ser alterada, modificada, de maneira a que nós nos integrássemos de uma forma mais participativa e mais alegre. António, és capaz de concretizar melhor um pouco esta última frase que disseste, que há muita coisa na Igreja que pode ser melhorada? Sim, sinais é que tu apontas para isso? Olha, e remontando ao Concílio Vaticano, quando o Concílio Vaticano diz que a Igreja é o povo de Deus, e depois o povo de Deus não pode, numa Eucaristia, abrir a boca. Olha que, quer dizer, vocês já viram bem como é uma Eucaristia. São dois planos. É o plano do altar e é o plano da plateia. Há uma série de fórmulas, de regras, de rituais que o padre vai realizando impecavelmente, de acordo com by the book, não é? Fazem-se as leituras, faz-se a consagração, faz-se a comunhão, há uma homilia, o Papa diz umas coisas e o povo está cá embaixo caladinho. Ora, uma comunidade eucarística é uma comunidade que comunica, que fala, que diz o que pensa, que levanta os seus problemas. Antigamente havia em Lisboa um padre, que era o padre Mário do Lumiar, há muitos anos, talvez há 50 anos, pela primeira vez, quando chegava a altura da homilia, ele punha as pessoas a falar. Discutiam, falavam. Claro que a missa era enorme, prolongava-se muito, mas não faz mal, porque as pessoas participavam. As pessoas participavam e gostavam. Sabem o que é que aconteceu a esse padre? O cardeal Cerejeira pegou nele e pôs numa aldeia em Mafra, onde havia 20 pessoas. E o padre nunca mais pôde realizar um mínimo programa pastoral que ele entendia que estava certo. Outra coisa, os textos que nos são propostos para nós rezarmos na missa, a maioria deles são um aborto, uma enormidade. Quando nos propõem textos do Antigo Testamento que não têm nada a ver com a nossa vida, que não têm nada a ver com a nossa espiritualidade, muitos deles são cruéis, são disparatados. Para quê? Porque é que não se faz uma revisão dos textos de maneira que em cada Eucaristia nós sintamos que há um calor na leitura, que nós sentimos o que nos está a ser proposto como mensagem. Depois as homilias que os padres fazem, na grande maioria, são um discurso que muitas vezes não tem nada a ver com as leituras, portanto, eles nem sequer se dão ao trabalho de nos explicar as enormidades que algumas leituras nos propõem, não é? E não são verdadeiras comunicações com a comunidade. Quer dizer, são coisas que eles fazem um apontamento, leem ou não leem, mas que são muito pobres. O próprio Papa Francisco já se queixou disso. Na encíclica fala mesmo do tormento que são muitas homilias. Pronto. E por aí fora, e depois a relação com... Vamos mais longe, a nossa relação com os padres e com os bispos é de grande submissão e afastamento, não é? Enfim, não sei se respondi à tua pergunta, Francisco. Respondeste, mas eu tenho, é evidente que ninguém me passou esta carta, mas eu penso que, como paroquiano aqui da Paróquia de Colares,
eu sou um privilegiado, porque temos à frente da paróquia um padre que tem tido a sensatez de ouvir muita gente, muitos grupos, tem uma filosofia paroquial bastante diversificada e tem, de facto, um dom em termos das homilias, e insere-as muitíssimo bem nos textos sagrados, para além de ter um dom muito específico. Ele, de facto, consegue fazer muito boas homilias, para aquilo que eu tenho visto noutros lugares. De facto, eu pessoalmente, tenho que dizer isto, acho que sou um privilegiado. E, portanto, eu compreendo muitas das tuas observações, porque cada pessoa tem a sua experiência, a sua vivência, a sua realidade. Eu, com a vivência que tenho da paróquia de Colares, estou, enfim, acho que todos estes pontos não se aplicam. No entanto, há aqui mais paroquianos da Igreja de Colares e era talvez importante também que eles expressassem a sua opinião sobre isso. É importante para dizer. Francisco, só um apontamento. Que isto não sou a ressentimento, mas um pároco, e isso tem sido bastante ventilado até nestas coisas do caminho sinodal, os párocos têm a obrigação de congregar todos os grupos e atividades que existem na paróquia e dialogar com elas e valorizá-las e pô-las em contacto. O padre José António, é João António ou José António? José António. Nunca me chamou para falar com ele sobre Teilhard de Chardin. Eu uma vez encontrei-me com ele e disse, olha, nós temos um grupo assim, 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 gostávamos que o senhor padre fosse lá e tal. Nunca apareceu, nunca convocou. Das duas uma, ou ele não gosta de Teilhard de Chardin, não está de acordo, e que me diga, e nessa altura nós dizemos, pronto, isto não tem nada a ver com a paróquia, ou então ele aparecia e congregava e reunia ao seu exército de movimentos dentro da paróquia, mais este. Portanto, aí, desculpa lá, mas há uma falha da parte dele muito grande, a meu ver. Eu só queria dizer uma coisa também, relativamente àquilo que o Frederico disse. Não é só o diagnóstico fazemos, mas também, de vez em quando, há que falar da terapêutica. E, aliás, como o António há bocadinho estava a dizer, uma observação, uma análise, e depois temos que dar resposta a uma coisa ou outra. Porque criticar e dizer é fácil, mas depois dizer um pouco como pensamos ou como a comunidade pensa, em geral, mesmo em criticar um pároco. E segunda coisa, eu estou de acordo com o que o Francisco Ferreira disse, nós temos um pároco pragmático, muito pragmático nas mensagens, talvez tenha sido uma falha em relação ao Teilhard de Chardin, ou talvez não lhe tenha dito nada ao Teilhard de Chardin, não sei, por ignorância. Pronto, era só para dizer isto. Tá bom. Não, eu quando falei de Teilhard de Chardin é no sentido em que um padre que sabe que na paróquia existe, e o nosso grupo tem um sentido paroquial, porque inclusivamente o diácono Saldanha assistiu a muitas das nossas reuniões no início, embora se afastasse, e eu continuo a mandar-lhe as comunicações das nossas reuniões. Portanto, eles sabem que existe o grupo e que funciona. António, infelizmente o diácono Saldanha já faleceu. Filho, então já o devia ter tirado do meu... Mas olha que ele durante muito tempo em que esteve vivo também não... Foi lá e depois deixou de ir, mas não transmitiu ao padre José António a qualquer mensagem. Mas pronto, é um pormenor, não vale a pena irmos mais... Olha, eu posso dizer uma coisa? Eu tenho uma relação muito boa com o padre José António. Damos-nos muito bem, somos muito amigos, embora eu agora nem sequer vá à missa lá a Colares. Mas eu acho que ele não vai às reuniões do Teilhard de Chardin. Tenho a impressão que, nunca falámos nisso, mas que ele se sente um bocadinho intimidado, que não se sente à altura. É o que me parece. À altura para discutir qualquer coisa de Teilhard de Chardin, ele talvez ignore, não sei.
um ano que um dos aniversários dele, nós oferecemos-lhe, eu é que escolhi e depois levei nas orelhas da Rita, porque ela não queria nada daquilo, mas ofereci-lhe um livro que eram como é que era? As brutérias, as revistas brutéria todas de vários anos. Pensava que estava a fazer uma grande coisa. Então, a Rita ralhou muito, mas já estava comprado e lá foi. E ele também, quando foi vestido, não me pareceu assim muito entusiasmado. Mas eu tenho a impressão que é qualquer coisa assim desse género, que não é por má vontade nem nada. É por, eu acho que ele não se sente ao nível do teatro, que eu sei muito teatro da leitura. Eu Isto é gostava impressão. de dizer uma coisa, Francisco. Eu desculpem eu ter saído, mas eu estava à espera do telefonema da minha filha, mais velha, que está com um problema. Está pior? Não, mas possivelmente vai ter uma intervenção. E que foi ao especialista e esteve-me a dar o feedback, por isso é que eu saí da reunião com imensa pena de não seguir o que vocês tiveram a dizer. E então fiquei na altura em que o Miguel falou da caridade e o Francisco falou dos mais necessitados. Muito bem, eu acho que a caridade é o que permanece, e Jesus foi a mensagem dele e aproximou-se dos mais necessitados. Mas numa igreja que caminha em conjunto, nós temos de ter a noção o que é que são os mais necessitados. Não são só os pobres, materiais, são também todos aqueles que necessitam de uma mensagem mobilizadora do cristianismo. E para isso o cristianismo tem de lhes oferecer, e a vivência cristã, uma imagem consentânea com o nosso tempo. Não pode ter nem práticas, nem arvorar crenças que são, para a modernidade, muito pouco aceitáveis. E é por isso que os jovens que prosseguem estudos e a certa altura se afastam, e são cada vez mais, afastam-se por uma certa irracionalidade, e com isto eu não quero negar a transcendência, de modo nenhum, uma certa irracionalidade em crenças e práticas que nós continuamos a adotar. E o Papa Francisco fala nisso também nas suas cartas encíclicas, que é preciso adequar aos tempos modernos, ao conhecimento, à ciência, à filosofia, à antropologia, adaptar, explicar, tornar próximo, portanto, ir ao encontro dos mais necessitados, com uma linguagem diferente, com uma transmissão diferente, com uma interpretação diferente. E eu penso que o recusar, estudar, esclarecer, estar a par nos cristãos é um grande erro. Nós devemos esforçar-nos. A teologia não é só para os teólogos, há uma teologia acessível que nos explica melhor como é que nós vivemos a nossa religião. Não podemos entregar-nos a uma herança transmitida em formas pré-concebidas, e nós consumimos essa teologia com dogmas interpretados tal qualmente foram formulados na sua época, e nem sequer nos damos ao trabalho de fazer como o cardeal Newman, que falava da evolução do dogma. Nós temos de analisar os dogmas e ver o significado profundo que o gerou e deitarmos de lado a ganga. Nossa Senhora subiu ao céu em corpo e alma. Quer dizer, isto faz rir os jovens, faz rir os cientistas, e nós continuamos a celebrar isso. Ora, há outro sentido que tem de ser explicado nas celebrações. Isto é um mero exemplo. Eu poderia ir por outros dogmas, mas não vale a pena, porque este basta, porque é daqueles que é evidente.
Pronto, era isto que eu queria dizer, é caridade também, Por exemplo, proporcionar aos outros uma visão mais real, uma visão mais autêntica da lucidez e do discernimento cristão. que eu saiba, por exemplo, o dogma da infalibilidade do Papa ainda não foi revogado. E é um disparate. E Hã? Era isso que eu ia dizer, exatamente. Depois, a certa altura, puseram um remendo nesse dogma e disseram, é quando fala ex cátedra. Pior um pouco. Pior um pouco. Não é? Pior um pouco. Por exemplo, eu também sou crítico do dogma da Imaculada Conceição. A Imaculada Conceição é o quê? É Nossa Senhora ter sido preservada do pecado original. Mas nós acreditamos no pecado original? Então, se Nossa Senhora foi preservada de uma coisa que não existe, para que é que estamos a celebrar a Imaculada Conceição? Se o pecado original existe, então que se tire daí todas as consequências. Agora não fui coerente, peço desculpa. Mas nós não acreditamos no pecado original. Portanto, não acreditamos não acreditas tu. Eu não acredito. Não acreditando no pecado original, o dogma da Imaculada não tem razão de ser. E então somos todos imaculados. Quer dizer, porque não nascemos com uma coisa com que Nossa Senhora também não pode ter nascido, porque não existe. E Nossa Senhora é imaculada porque foi a mãe de Jesus. Basta-lhe isso, não é preciso ir buscar lá aos antípodas a ausência do pecado original. Na minha vida. Há muita coisa que se nós pensarmos, sem querermos ser propriamente iconoclastas ou heréticos, mas pondo a cabeça a funcionar, há muita coisa que nós não podemos aceitar e que era bom que a Igreja tivesse a coragem de fazer um trabalho de revisão teológica, revisão, de atualização, como a Luz dizia, atualização dos dogmas. Vamos lá ver, temos este dogma aqui, isto ainda se justifica, isto foi definido nestas e naquelas circunstâncias, mas isso já não tem nada a ver. Não, mas pode ter até uma raiz simbólica para nós hoje em dia e ser aceitável, mas não tal qualmente. Isto para dar alguns exemplos. A mim impressiona muito, na sequência do que eu disse, do Miguel e do Francisco, os mais necessitados, que são aqueles que fecham os ouvidos à mensagem de Jesus, porque identificam a mensagem de Jesus com uma série de crenças e de práticas que a religião cristã ainda conserva, sem se abrir à atualidade, à realidade, à verdade do Evangelho, que não precisa nada dessas coisas para se tornar amorável. Desculpem lá, eu sou muito protestante. Não, eu queria só, e tenho que terminar, tenho um jantar aqui em casa. Há um caso de uma pessoa da nossa área, um homem inteligente, mas de facto tem essa posição, quer dizer, eu sinto que ele gostava de estar incluído na igreja, mas não vê um pouco de maneira simples tudo o que se está a passar na igreja e todos estes conceitos. E de facto, um dos meus trabalhos agora vai ser contactar com ele e dialogar para sentir justamente do outro lado. Muito bem. O sentimento. Fantástico. E até para trazer para a discussão, porque é um homem. Muito bem. O exercício da caridade e da parrésia. Uma certa profundidade, até justamente para a igreja, não. Isto, exatamente, saber quais são as razões, porquê, e vou investigar com ele e depois transmitir aqui. Muito giro. Posso dizer qualquer coisa? Também, dado o adiantado da hora, não posso estar muito mais tempo. Só duas coisas. Por um lado, os parabéns ao António, porque aplicou o espírito, a visão teilhardiana à história da Igreja. Também aqui se aplica a evolução, quer dizer, a criação não foi feita uma vez por todas, está em curso, portanto, tudo aquilo que ele disse são os acidentes da evolução. Em relação à Maria de Lourdes, eu também tenho que estar de acordo com o que ela disse,
No entanto, o grande calcanhar daqueles da religião católica é insistir em ter uma organização universal, que é, aliás, a sua grande riqueza. Os protestantes, quer dizer, resolvem isso em dois tempos, quer dizer, quem acredita numa coisa vai para um lado, quem acredita para o outro vai para o outro, e nós temos que ter algum cuidado, porque o mundo é composto por pessoas em circunstâncias completamente diferentes, e, portanto, eu sou a favor da atualização da teologia, como foi dito, no entanto, evitando afrontar excessivamente certas pessoas mais simples. No fundo é isso. Sim, é delicadíssimo, é Ó Francisco, delicadíssimo. estando a reunião a terminar, eu queria te fazer uma sugestão, mas tu aceitarás se quiseres. Nós podíamos, para a próxima reunião, fazer um pequeno exame de consciência cada um sobre o que é que nos torna infelizes na igreja. Fazer os apontamentos e ver o que é que nós poderíamos fazer, nós e a nossa comunidade, para que a igreja não nos tornasse infelizes. Ou não é para que a igreja, para que não nos sentíssemos superarmos essa dificuldade. Pronto, isto foi uma maneira, vamos lá, simplista de formular a questão. Mas seria nós trazermos um pensamento sobre isso. Quer dizer... Olha, eu gostava de dizer 2 ou 3 coisas. Vocês estão, de facto, a expressar estas reflexões. Estou a ter alguma dificuldade, como devem calcular, para depois poder sintetizar toda a riqueza deste diálogo que, de facto, tem sido profícuo e muito entusiasmante. Mas gostava, antes de acabarmos a nossa reunião, gostava de vos perguntar o seguinte. Isto, para mim, foi uma introdução muito abrangente de uma série de aspectos que, de facto, nós pensamos que a Igreja terá que mudar em termos de futuro e, portanto, as inquietações que os leigos têm e que não têm sido ouvidos até o momento. Mas a minha pergunta é esta. Sobre aqueles 10 pontos, vocês pretendem se centrar especificamente, embora o Frederico e o Miguel tenham dito que, enfim, e penso que todos nós estamos de acordo, que eles são todos transversais, intercruzam-se uns com os outros, mas gostaríamos destes 10 temas focar alguns especificamente ou iremos continuar a abordar, no fundo, esta caminhada sinodal com esta abertura que estamos a fazer e que cada um expõe a sua visão sobre alguns aspectos da Igreja atual. Digam-me lá, que é para eu tentar ver depois como é que poderei fazer a síntese disto. Francisco, dado o adiantado da hora, eu propunha-te uma coisa, que tu mandasses um mail a formulares essa questão, para nós respondermos. Mas eu anteciparia uma coisa. É. 2 de vós disseram que havia, e com muita razão, que havia questões transversais, não é? Nas perguntas, nas 10 perguntas. Eu posso tentar fazer o apanhado da transversalidade. E depois, isso seria a árvore central. Seria mais fácil depois ver como é que encaixam os 10 aspectos. Não sei se me expliquei bem. Sim, muito bem. Não estamos sempre a repetir a mesma coisa. Pronto. E agora vamos marcar a data da nossa reunião. Eu era capaz de vos propor que a próxima reunião fosse uma reunião para continuar esta e marcássemos outra para Teilhard de Chardin. Digam lá, estou de acordo. Uma assim do mesmo tamanho desta. Sim. Acho bem. Acho que tinha que ser. Para este assunto ser... tenho aqui a minha agenda de 2022 aberta no dia 11 de janeiro. Não sei se acham bem. É uma terça-feira. Olha, eu só queria dizer uma frase que a teóloga que nós ouvimos ontem disse:
e que foi dita lá, ela pertence ao secretariado, grupo, ao secretariado do Sínodo. Disse assim: pela primeira vez, um Papa é todo ouvidos para o que queiras dizer-lhe. Isto é, na Igreja Suíça, o slogan para os católicos suíços participarem. Eu acho que isto é interessante. Pela primeira vez, um Papa é todo ouvidos para o que queiras dizer-lhe. Portanto, abrir o coração e com humildade, discrição, sem arrogância, sem agressividade, dizermos aquilo que gostaríamos de ver ultrapassado e aquilo que nos propomos ou contrapropomos como, enfim, caminho para a Igreja, para caminharmos juntos. Bem. Estão então de acordo com o dia 11? Sim. Portanto, sim? Podes? Sim. Agora, Lourdes, tu és capaz de fazer o favor de, antes da reunião do dia 11, enviar-nos esse apanhado dessa centralidade que tu puseste rigorosamente a fazer? Tanto para vocês todos. Está bem. Obrigado. Está bem. Que é para, no fundo, nós podermos... Se eu for capaz, ainda não, a minha cabecita ainda não está organizada, mas vou tentar. E eu mando a gravação desta reunião, que também te pode servir a ti, Francisco, para pescar lá algumas coisas, não é? Sim. Agora, meus queridos amigos, só vos queria dizer o seguinte: não se esqueçam que a minha síntese, e eu estou perante uma riqueza enorme de reflexões que foram feitas, mas vou ter uma dificuldade enorme também, pelas minhas limitações, de a meia dúzia de linhas sintetizar tudo isto, porque como Francisco, vocês mas a gente ajuda-te. A gente ajuda-te, Francisco. Está bem, porque eu, como já disse, a nossa síntese tem que ser meia dúzia de linhas, não é? Mas olha, a gente vai lá um dia à Meia Laranja e fazemos lá uma reunião para fazer isso. Está bem. Se quiseres. Olha, no dia 18 a reunião do... Dia 18 não, dia 19, que é uma quarta-feira, a reunião do TEAR, estão de acordo? Dia 19. Sim. 19. Sim. Tá? Ok. Pronto. E por outro lado, António, iria-te pedir ver como é que os nossos amigos Filipe e Bárbara eu vou falar com estar eles. presentes, não é? O que é que terá acontecido? Porque eles de facto têm estado presentes em todas as reuniões. Pois. E agora estranho o que é que terá acontecido para que eles de facto estejam... Problema tecnológico. Problema tecnológico. Mas olha, eu vou falar com ele e vou-lhe dizer que lhe vou mandar a gravação, que ele depois poderá abrir e pelo menos acompanhar. Não participou, mas ao menos houve. Sim. Isso é ótimo. Aliás, tiveste uma excelente ideia. Aliás, vocês andam muito à frente e têm dado um testemunho de grande abertura. Andamos, mas é à roda. Andamos à roda. Bem, ok. Tenho já compromissos. Obrigado, meus amigos e amigas. Beijinhos, Miguel. Beijinhos e obrigado. Vamos aqui. Até dia 11. Até dia 11. Obrigado. Bom Natal. 11 e 19. Olha, Lourdes, tudo corre bem com a tua filha. Ana, como é que está a criancinha? Está ótima, muito obrigada. Bom Natal. Bom Natal. Boas entradas. Igualmente. Se Deus quiser. E a sua filha, não sei... A Filipa. Estamos um bocadinho preocupados. Ela diz que não estejamos, mas estamos. Ela teve acordou sem sentir um braço e metade da cara, foi para Santa Maria, esteve lá a fazer exames e descobriram-lhe uma comunicação ou nas aurículas ou nos ventrículos, já não sei. Bom, mas depois também lhe descobriram um aneurisma maiorzinho e um mais pequeno no cérebro. E agora está na mão de conferências médicas, e era hoje que ela foi ao médico, ao cirurgião, ao neurocirurgião, e possivelmente tem de fazer um cateterismo no coração para fechar o buraco, e só depois disso é que pode tratar dos aneurismas.
Vamos lá ver. Vai correr tudo Pronto. bem se Deus quiser, mas eu compreendo que vocês devem estar muito com o coração nas mãos. Não Ela é? diz para a gente não estar. Como? Pois, ela pode dizer, ó Lourdes, mas ela pode dizer, mas é evidente que a preocupação vossa não tem... Estamos animados. E tu grande. também tens o teu problema, Francisco. Todos temos, mas quer dizer, mas enfim, Claro. o vosso, enfim, olha, que tudo corra pelo melhor. Obrigado, beijinhos. obrigado. Beijinhos para vocês. Beijinhos. Olha, Maria de Lourdes, a minha filha, querida. acredito comigo, a Maria Pia, vai tirar a tiroide Ó, também. Francisco, Vive-se muito bem sem tiroide. Francisco, eu quero dizer uma A coisa. minha filha Margarida não tem tiroide. E Ah, não? compensa com um remédio, Um comprimido, não é? um comprimidozinho, o que é tem de tomar sempre, mas ela não tem tiroide nenhuma. Pois, mas tinha umas células. Pois, mas as células da tiroide, as más, não são muito más nunca. Ela vai tirar aquilo. Pois, Até morrermos, os nossos filhos preocupam-nos sempre. Olha, pois é. Ó, Francisco, eu vou mandar, eu costumo mandar as convocatórias e todos os e-mails sobre a reunião de TEAR para muita gente que não participa. Mas estas do sínodo vou mandar só para o nosso grupo restrito. Está bem. Não achas bem? Acho muito bem. Os outros não entram nisto, não vale a pena. Ok, Pronto. ok. Abraços. Olha, um grande abraço. Obrigado. Corra bem. Obrigado. Afinal, foi com o Deus, António à beijinhos. consulta.